Muito bem. Antes da avaliação, né, nós fizemos uma discussão sobre o conceito de pH, né, o conceito de ácido fraco, ácido forte, e depois falamos sobre a escala de pH, né, que a escala de pH é originada, né, a partir de um fenômeno que a gente chama de autoionização da água, né? O que seria a autoionização da água? Seria o fenômeno no qual, deixa eu só trocar o mouse aqui, que eu estou com o mouse, estou com uma porta USB só. A autoionização da água é aquela reação no qual a água reage com ela mesma, né? E aí acontece a liberação de H+ e OH-, né? Chama autoionização, ou seja, uma autorreação, é a reação com ela mesma, né? Moléculas de água reagindo entre si. E isso, né? Essa reação gera um equilíbrio químico, esse equilíbrio químico é regido por uma constante, né? Que é chamado de K-W, né? Que é isso aqui, ó. Opa, tá errado, né? Aqui em cima, na verdade. Né? K-W, né? É igual a concentração de H+ vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração de água que a gente omitiu na expressão, né? Que seria a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, né? Como o reagente a água é constante, a gente omitiu. Essa seria a expressão fundamental, ou seja, a expressão inicial para a discussão do conceito de pH, né? Esse K-W aqui, ó, que é water, né? Water em inglês, né? Tem um valor de 10 a menos 14, né? A temperatura de 25 graus Celsius. Né? Esse K-W é influenciado pela temperatura. Né? Lógico, a única coisa que faz mudar a constante de equilíbrio que a gente viu é a temperatura, né? O aumento de temperatura, a diminuição de temperatura. Então, o K-W, a 25 graus Celsius, ele é 10 a menos 14. Né? Ou seja, o produto das concentrações, né? H+ vezes OH- tem que dar 10 a menos 14. Né? E aí discutimos o que seria uma solução neutra. Né? O que é uma solução neutra? Uma solução neutra é quando a quantidade de H+ é igual à quantidade de OH-. Né? Isso vai dar quanto? Né? Vai dar 10 a menos 7 para cada um, em concentração. 10 a menos 7 mol por litro, 10 a menos 7 mol por litro. Você multiplicar os dois, vai dar 10 a menos 14. Né? Bases iguais, você soma os expoentes, vai dar 10 a menos 14. Então, uma solução é neutra quando a quantidade de H+ é igual à quantidade de OH-. Né? Ou seja, não tem excesso nem de ácido nem de base, a gente diz que a solução está neutra. Né? Isso, em termos de concentração, vale 10 a menos 7 mols por litro. Uma solução é ácida quando a concentração de H+ é maior do que o OH-. Uma solução é básica quando o contrário, quando o OH- é maior do que o OH+. Né? Com isso, a gente montou, né, uma escala, que seria a escala de concentração de H+. Né? E escala de concentração de H+ é o complemento da de OH-. Né? Quando a concentração de H+ vale 10 a menos 7, ó, a de OH- também vale 10 a menos 7. Quando a concentração de H+ vale 10 a menos 10, para dar 10 a menos 14, o OH- vale 10 a menos 4. É só você fazer a multiplicação aqui de todos os valores, né? Se você fizer a multiplicação aqui, né, do H+ pelo OH-, sempre o produto das concentrações tem que dar 10 a menos 14, a temperatura de 25 graus Celsius. Né? Isso aqui seria uma escala, né, que a gente viu, a escala em termos de concentração. Depois a gente fez, né, aplicou o logaritmo, né, o log. Né? Na verdade, o conceito de pH nada mais é do que uma matemática, né? Matemática dos logaritmos. Né? O pH é o quê? pH é menos log da concentração de H+. Né? Por consequência, pOH, né, é menos log da concentração de OH-. Sendo que a gente sempre expressa, né, escala de acidez com base no pH e raramente em escala de pOH. O mais comum é a escala de pH, né? Ninguém falou, ó, o pOH de uma solução vale tantos, né? O mais comum é a gente expressar em termos de pH.
mas são escalas complementares, né? Aí demos alguns exemplos, né? E aí só interessante, né, a gente complementar isso, né? Deixa eu só abrir um slide aqui rapidinho, que eu esqueci. E aí vocês fizeram a avaliação, né, lá com algumas coisas mais básicas sobre pH, sobre cálculos de pH. O que a gente vai fazer na aula de hoje é discutir um pouco mais outros problemas, né, envolvendo pH, porque é um assunto muito importante, um assunto de Enem aí, recorrente, né? E aí a gente vai retomar aqui algumas características, né, do pH. Né? A gente viu que pH é igual a menos log da concentração de H+, né? Sendo que aqui esse log é uma log base 10, né? Log base 10. Então, se eu quero calcular a concentração, por exemplo, se eu quero calcular o pH de uma solução, eu preciso conhecer a concentração de H+ do meio, né? Então, o pH é a função da concentração de H+, mas é função logarítmica, né? Eu vi algumas resoluções lá da avaliação, né? Por exemplo, o pH é 2,5 de uma situação e o outro pH é 3,5 em outra situação. Quantas vezes a concentração de H+ é maior? Aí alguém falou aqui que a concentração de H+ é 3,5 dividido por 2,5. Na verdade, a gente tem que lembrar que isso está errado, por quê? Porque o pH é uma escala logarítmica, né? Se, por exemplo, para ficar mais fácil, né, uma análise aqui, ó, se eu tenho um pH igual a 2 e um outro pH igual a 4, eu não posso falar que o pH dessa situação é 2 vezes, né? Isso aqui é 2 vezes mais ácido do que isso, porque o pH aqui é o dobro. Está errado isso. Por que está errado? Porque como o pH é uma escala logarítmica, né? O pH 2 significa que a concentração de H+ é 10 a menos 2. O pH 4, a concentração de H+ é 10 a menos 4. Então, isso aqui não é 2 vezes. A relação aqui de H+ não é 2 vezes. Qual é a relação aqui, ó? 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 4, isso dá quantos? Dá 100. 100 vezes. Então, quando o cara fala assim, ó, o pH de uma solução de uma água é 2, o pH de outra água é 4. Não quer dizer que a água com pH 2 é 2 vezes mais ácida do que uma água pH 4. Está errado isso, né? Na verdade, 100 vezes. 100 vezes. Por quê? Porque o pH é uma escala logarítmica, não é uma escala linear, né? Não é uma escala linear. Que você pode fazer essa relação aqui de dobro, de triplo, né? Tem que lembrar aqui, porque o pH tem a base 10, não é isso? É uma função matemática, né? O logaritmo é uma função matemática exponencial, né? Se é uma função exponencial, o crescimento, né, não é linear, né? O crescimento não é linear. Como está dizendo, o crescimento é exponencial, né? Então, a gente não pode fazer aqui regra de 3, por exemplo. A gente não pode fazer proporcionalidade. A gente tem que calcular aqui H+ para fazer essa relação. Tudo bem aí? Tranquilo? Isso foi só uma resolução, uma ou duas resoluções que eu vi lá na avaliação de questões que foram sorteadas, né? Obviamente, para esses alunos, né? Que deram essa vacilada aí. Bom, e aí, né, pessoal? Qual é a relação que existe? Qual é a relação que existe entre pH e pOH? Né? Qual é a relação matemática que existe entre as duas coisas? A gente viu que a escala de pH, né, a escala de pH, ela é uma escala originada dessa relação matemática. Concentração de H+ vezes a concentração de OH- é igual a 10 a menos 14. Né? Aí o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou aplicar menos log, dos dois lados da expressão matemática. Ficaria assim, ó, menos log da concentração de H+,
vezes a concentração de OH- igual a menos log de 10 a menos 14. Beleza? Então, apliquei o menos log dos dois lados dessa expressão matemática aqui. Tá? E aí nós vamos aqui trabalhar um pouquinho essa expressão. Aqui, olha, eu tenho o log de uma multiplicação, né? Log da multiplicação aqui do H+ pelo H-. Uma propriedade dos logs, né, básica dos logs, seria quando eu tenho log de uma multiplicação, por exemplo, log de x vezes y, né? Eu posso desmembrar em log de x mais log de y, né? Log de x mais log de y. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Desmembrar. Ficaria assim, ó, menos log da concentração de H+, mais menos log da concentração de OH-. Certo? Eu só desmembrei aqui os logs. Igual a menos log de 10 a menos 14. Né? E aí, me respondam aí, o que seria isso aqui, ó? O que é menos log da concentração de H+? Alguém pode me responder? O que é menos log da concentração? É o pH? É pH. Muito bem. Isso aqui é pH, ó. Isso aqui, ó. O que é menos log da concentração de OH-? pOH. pOH. E aí, resolvendo esse log aqui, ó, esse expoente que está na base 10, passa para frente aqui, ó, multiplicando, ficaria menos com menos mais, ficaria 14 log de 10, né? O log de 10 é 1, né? Ficaria 14 vezes 1, que é igual a 14. Então, tiramos uma segunda relação aqui, ó. O pH mais o pOH tem que dar 14. pH mais pOH dá 14. Exemplo. Se eu sei que o pH é 7, o pOH tem que dar quantos? O pOH tem que dar o complemento, né? Que é 6. Se eu tenho um pH que é... Professor? Diga. Tem Opa, alguma situação, algo específico em relação à temperatura, pressão, qualquer coisa que for, que em algum momento o pH e o pOH não vai dar 14? Sim. Beleza, só isso. Peraí, eu vou responder aqui. Se o pH, por exemplo, é 8, o pOH tem que dar 6, né? Porque o complemento, a soma dos dois tem que dar 14, né? Então, essa relação aqui é importante para quê? Para você converter o pH em pOH ou vice-versa, tá? A soma do pH mais o pH tem que ser 14. Isso a 25 graus. A 25 graus. Por quê, Davi? Dá ao vivo. Ô, Guilherme. É Guilherme? Guilherme. Beleza, é porque eu não estou vendo aqui, tô tentando decifrar a voz aqui, é Guilherme. Pô, mas a voz do Davi é diferente, né, cara? Não, sim. Porque é o seguinte, o pH, o conceito de pH está baseado nessa expressão. Né? 10 é menos 14, aqui, voltando. Está relacionado a essa expressão, né? E o 10 a menos 14 aqui, ó, que é o Kw, isso está ligado à temperatura, que é de 25 graus Celsius. Se eu mudo a temperatura, se eu aumento a temperatura, o Kw aumenta. A constante aumenta. Ou seja, a escala muda toda. Né? Se eu fizer a medida de pH em temperatura diferente, de 25 graus, a escala não é de 0 a 14, como a gente está acostumado, passando pelo 7. A escala é outra, porque o 0 a 14 aqui é originado de onde? Esse 14 vem de onde? Vem daqui, 10 é menos 14. 25 graus, né? A 25. Se eu mudo o Kw, se o Kw, por exemplo, é 10 a menos 18, a escala vai de 0 até 18, entendeu? Muda a escala. Então, a escala é dependente da temperatura, né? Dependente da temperatura. Por falar nisso, né? Como é que a gente faz medidas de pH no laboratório, né? Uma medida de pH no laboratório, a gente usa esse equipamento aqui que está do lado, ó. Um equipamento chamado pH-gâmetro. pH-gâmetro, muito criativo o nome, né? pH-gâmetro.
que é esse instrumento que tem aqui uma sonda, né? Essa sonda aqui a gente chama de eletrodo. Esse aqui é um pHmetro de bancada, que a gente chama. Já existe hoje pHmetros de portáteis, né, que você leva no bolso, inclusive, pequenininhos. Eu tenho um laboratório que você leva, assim. Esse aqui não, esse aqui precisa estar ligado numa tomada, né? Precisa de uma fonte ali, 110 e tal. Mas existem pHmetros a bateria, né, que você leva para onde você quiser. Pode falar. Alguém está com o microfone aberto aí? Ou é aquele barulho que apareceu na última aula? Mas, enfim, esse aqui é um equipamento chamado pHmetro, que a gente usa em laboratório para fazer medidas de pH, que está mostrando, ó, pH. E aí, Guilherme, se você observar aqui, ó, esse eletrodo aqui, que é o eletrodo que é utilizado para medir pH, que é um eletrodo de vidro muito sensível, quebra muito fácil. Acoplado a ele aqui tem um outro eletrodo, ó, que é um eletrodo que mede, aqui uma sonda que mede a temperatura, né? Por quê? Porque o equipamento faz a medida do pH junto com a temperatura justamente para quê? Se a temperatura for diferente de 25 graus Celsius, ele faz o ajuste, né? Ele faz a compensação, que a gente chama. Por quê? Porque como o cadábulo vai mudar, aqui, ó, 20 graus Celsius, por exemplo, temperatura, né? Como o cadábulo muda, ele faz a compensação para calcular o pH, que seria o pH real mesmo, entendeu? Então, é bem interessante esses equipamentos, porque eles fazem essas correções, tá? Entendi, obrigado. Esse aqui é um pHmetro de bancada um pouco mais caro, aí custa da ordem de R$2.000, né, um equipamento desse. Qualquer laboratório de análise química que se preze tem que ter um pHmetro, né? Porque, né, medir pH é algo corriqueiro nos laboratórios, né? Não só laboratório, né? Qualquer laboratório aí de análises clínicas, né? Para medir o pH de uma urina, por exemplo, como é que faz? Tem que medir usando um pHmetro. Como é que o cara mede o pH de um shampoo lá que ele formulou, ou um creme, né? Ou, né? Ele precisa medir o pH, e ele faz usando o equipamento, né? Uma outra forma de medir pH. Bom, se a gente tivesse na escola, com certeza essa altura, iríamos fazer uma aula prática sobre medidas de pH, né? Mas uma outra forma aqui de medir pH, que no laboratório a gente tem também, é essa caixinha. Não sei se vocês já viram essa forma de medir o pH. Aqui dentro da caixinha tem várias fitinhas, né? Tem umas fitinhas de papel, e nessas fitinhas de papel tem uma escala de cores, né? Aí quando você pega essa fitinha, coloca dentro de uma solução no qual você quer fazer a medida, aí você observa as cores da fitinha, porque elas mudam de cor, né? Elas mudam de cor, e aí você vem aqui na caixinha tem uma escala, né? Que vai de 0 até 14, aqui está de 0 até 7 de um lado, aí o outro lado tem de 7 até 14, tá? E aí você coloca a fitinha do lado dessas cores para exatamente verificar em que cores a fitinha se encaixa melhor, né? Note, é uma medida muito aproximada, né? Muito aproximada. Por quê? Primeiro, depende muito da visão, né, de quem está medindo. Segundo, é uma escala aqui que vai de 1 em 1, né? Que é na escala de pH, 1, 2. Você não sabe aqui entre 1 e 2, né? Quanto que é, né? Se é 1,5, se é 1,8, se é 1,1, né? Não tem uma precisão, né? Um pHmetro não. O pHmetro tem lá 2 casas decimais, né? Então você tem uma precisão muito grande, né? Para quem é daltônico, deve ser um diabo usar essas fitinhas, cara. Não, com certeza, não serve, não funciona, não funciona. Mas é muito útil, porque, primeiro, é barato, né? Esse kit que tem aí 100 fitinhas, né? É muito barato, né? No laboratório a gente é tão econômico, a fitinha vem larga, ela vem larguinha, né? A gente vai e corta ela ao meio aqui ainda, para economizar, para usar 2, até 3, porque é muito larga, não precisa ser tão larga. É baratinha essa fita,
e pode ser usada para medidas, vamos dizer assim, em locais onde o pH-âmetro não vai, né? Por exemplo, você quer levar isso para perto de um rio para medir o pH da água de um rio, né? Não tem como você levar um pH-âmetro desse, mas tem como levar uma fitinha, né? Aí você leva lá, né, enfia lá a fitinha lá na água e mede o pH, sem precisar levar um equipamento. Então tem essa praticidade, né? Além de ser portátil, é barato, né? Mas tem problema que não é preciso, né? Não é preciso. Isso aqui é muito mais preciso, né? O pH-âmetro de bolso, né, que eu tenho, né, um pH-âmetro portátil, parece o tamanho de uma canetinha, né, muito próximo ao tamanho de uma caneta, que tem um digital, né, que tem um visor, e aí você insere, né, o pH-âmetro portátil e mede o pH. Só que também tem alguns problemas que o pH-âmetro portátil, primeiro, a leitura dele é muito lenta, demora muito para fazer a leitura. Segundo, que a precisão não é muito boa comparada com um eletrodo de bancada como esse daqui que eu estou mostrando. Mas tem a sua utilidade, Uma outra forma legal de medir pH é usando pigmentos de plantas. As plantas, elas têm pigmentos coloridos, né, chamado fitocianinas, que essas substâncias químicas, elas são muito sensíveis com o pH do meio, né? É o caso clássico do repolho roxo. O repolho roxo, ele tem nas suas folhas, né, pigmento, que obviamente é roxo, né? E esse pigmento, que é uma substância química, né, ele é muito sensível com a acidez do meio. E aí, o que acontece? O que a gente pode fazer? A gente pega folhas do repolho roxo, vocês podem fazer em casa aí que vocês vão obter o resultado. Vocês pegam folha do repolho roxo, né, colocam numa panela com água e deixa ferver. E aí, o que vai acontecer? Os pigmentos do repolho passam para a água, né? A água fica toda roxa, né? E aí você vai pegar essa água e vai testar em substâncias que você quer analisar o pH. Aqui, ó, eu tenho uma escala de pH montada com extrato de repolho roxo. Do pH do 2 até o 11 aqui, tá vendo? Ó? Do pH 2 até o 11. Igual beterraba no arroz. Mas aí, Danilo, no caso da beterraba, você está extraindo ali o pigmento da beterraba que é roxo, né? Que é meio lá vermelho, né? Meio vermelho, um vermelho forte, né? Rosa ali, e você está só simplesmente incorporando no arroz, não tem nada de pH nesse caso, né? Mas o extrato da beterraba também muda de cor. O que eu estou querendo mostrar aqui é o seguinte, olha, quando o pH está próximo de 6 ou 7, ó, 6 ou 7, por exemplo, no caso do repolho roxo, né, é muito parecido, né, com o extrato que você extraiu. Mas à medida que você vai colocando substâncias básicas, ó, ele vai mudando de roxo para amarelo, para um verde amarelado. Ou, para o caso de soluções ácidas, que é pH 2 aqui, ó, a cor, né, roxa do pigmento muda para vermelho. Tá vendo a diferença? Então você pode usar esse princípio para fazer medida de pH, né? Se você conhece uma escala, se você já tem uma escala prévia, que é o caso dessa escala que está montada aqui, que é conhecida, né? Aí, por exemplo, você vai lá, pega o extrato de repolho roxo e coloca, por exemplo, na cerveja. Você quer medir o pH da cerveja. Aí você vê que o extrato do repolho mudou de roxo, né? Mudou de roxo para rosa. O que significa? Significa dizer que a cerveja tem pH aqui, ó, próximo de 2 ou 3, tá? Ou você pega lá um detergente Veja lá, né? O Ajax, sei lá, qualquer marca aí. Vai lá e pinga algumas gotas do repolho roxo e muda para amarelo, né? Significa que o Veja lá, né? O Ajax tem pH básico, né? Que está em torno de 11 aqui. Então você pode fazer esses testes, né?
que era uma coisa que a gente ia fazer no laboratório, né? Que a gente ia fazer essa brincadeira aí. Mas dá para fazer em casa tranquilamente. O problema do extrato do repolho roxo é que ele não é, ele é perecível, ele se decompõe muito rápido, né? Você tem que usar ele de um dia para o outro, né? Você guarda na geladeira mas ele não tem uma validade muito grande, ele estraga muito rápido. Mas é uma forma bem legal, né? Bem didática e bem barata de se medir pHs de soluções, né? Simplesmente usando o pigmento do repolho roxo, né? Você monta uma escala, que é muito parecido com a caixinha, né? Na caixinha aqui, na folha, né? Na folhinha aqui no papel, o que são colocados ali são substâncias químicas, né? E essas substâncias químicas, elas mudam de cor de acordo com o pH do meio, de acordo com a acidez do meio. E aí você compara isso com a tabelinha, né? A ideia aqui é muito parecida, Só que ao invés de usar a substância do repolho roxo, aqui na caixinha elas usam substâncias químicas mesmo extraídas ou sintéticas, né? Não naturais, né? Perguntas? Muito interessante esse fenômeno, né? Para quem mora aí na região mais fria, né? Conhece essa planta aqui, que é a hortênsia, né? A hortênsia, ela é chamada de bioindicador. Por que ela é chamada de um bioindicador? Porque, de acordo com a acidez do solo, eu tenho cores de flores de hortênsias diferentes. Né? Se o solo for ácido, a hortênsia ela dá flores de coloração azulada. Se o solo for básico ou alcalino, né, que são sinônimos, ela dá flores de coloração rosa. Então, por que ela é chamada de um bioindicador, né? Se eu planto hortênsia num solo e dependendo da cor que a flor dá, né, a cor da flor, das flores, eu posso inferir sobre a acidez do solo, né? Eu posso dizer, olha, esse solo é ácido, esse solo é básico, né? Sem precisar medir pH de solo, né? Sem precisar medir pH do solo. Falando em pH do solo, né, o ano passado a gente fez uma atividade com o atual o quarto ano, né? Que seria exatamente nessa época, né? Que é uma atividade experimental que a gente mediu o pH do solo, né? O pH do solo é um parâmetro muito importante, né? Porque a partir dele você determina o cultivo de algum tipo de cultura, né? Por exemplo, café, né? O café ele não dá ele não pode ser cultivado em solo de pH ácido, né? Por exemplo, você não vê plantações de café próximo a litoral, por exemplo, Marataízes, Presidente Kennedy, Piúma, Iriri. Por quê? Porque o solo de regiões próximas a litoral, próxima à praia, é um solo muito ácido. E aí você não consegue cultivar café, né? O café pode até dar a planta, mas não dá o grão, não dá o fruto, né? E o café, por exemplo, que é muito rico na nossa região, precisa ser cultivado em pHs neutro ou alcalino, ou básico, né? Por isso que é muito comum, a gente vai falar mais à frente, fazer correção de pH do solo, né? Porque o solo, com o tempo, né, com a degradação de matéria orgânica, principalmente, né, de substâncias químicas ali, o pH naturalmente ele vai ficando cada vez menos alcalino. E aí, de vez em quando, o agricultor tem que fazer uma correção do solo, fazer uma correção do pH do solo, que a gente chama, né? Adicionando substâncias para fazer essa alteração, né? E no ano passado, a gente fez com o atual quarto ano uma atividade experimental, no qual a gente mediu o pH do solo de várias regiões, né? Região de Marataízes, região de Muqui, Mimoso, né? Cada um trouxe um pouquinho do solo e fez um experimento para medir pH do solo, que é um experimento muito simples de se fazer no laboratório. É basicamente pegar uma quantidade de solo, de terra, né? Adicionar em água,
fazer uma solubilização do solo, né, agitar ali durante uns minutos, fazer uma filtração, porque vai ficar muito resíduo, né, muito solo ainda, né, e aí você faz a filtração, o filtrado, você vai lá e mede no pH-metro, né, você mede no pH-metro. E aí, a partir da medida do pH-metro, você determina a acidez do solo, né, qual é o nível de acidez do solo. Isso um procedimento que é corriqueiro para quem é da área agrícola, né? Uma vez por ano, né, pelo menos, você precisa fazer essa correção de pH do solo. Mas para isso você precisa antes saber qual é o pH do solo. Então, o agricultor, né, como ele não sabe medir pH, ele pega uma porção do solo e manda para um laboratório fazer análise, né? Se o agricultor soubesse que era simples medir, ele não mandava, ele mesmo fazia, né? Ele comprava lá um equipamento que custa aí, um pH-metro de bolsa aí custa uns 300, 400 reais, né? E aí ele consegue fazer a medida do pH. Calagem, Danilo, isso mesmo, Duda, isso aí, chama calagem. Só que existem outros, ao invés de só adicionar cal, né, cal é o óxido de cálcio. Você pode adicionar carbonato de cálcio, chamado calcário também, né, o calcário da região de Itaoca. O áudio tá cortando? Ok. É porque às vezes pode ser alguma oscilação de internet minha ou internet de vocês aí. Beleza. Então, repetindo, né, as plantas podem ser um bom indicativo, né, principalmente a hortênsia, que é o exemplo aqui, né, pode ser um indicativo da acidez do solo, né, da acidez do solo. Aqui uma questão do Enem, ó, diz o seguinte, ó, as antocianinas, que é um componente natural de frutas roxas, como uva e açaí, são moléculas interessantes para a produção de embalagens inteligentes, pois têm a capacidade de mudar de cor conforme muda o pH. Então é muito aí parecido com o repolho roxo, né? Em soluções com pH abaixo de 3, então, ó, pH menor do que 3, as moléculas apresentam coloração laranja, né, os pigmentos ali da uva, do açaí, muda de laranja ou vermelho. Vermelho. Com aumento de pH para a faixa de 4 a 5, ó, pH entre 4 e 5, a coloração vermelha tende a desaparecer. Então, tende a desaparecer. Então, vou colocar aqui outra cor. Outra cor. Em aumentos pH adicionais, apresentam coloração verde e azul. Ou seja, pH, vou colocar assim, ó, pH acima de 5, né? Acima de 5, aparece cores verde e azul. Igual lá o exemplo do repolho roxo que eu falei com vocês. Aí está dizendo assim, essas embalagens são capazes de identificar quando o alimento está em decomposição, pois se tornam. Vamos lá, alternativa A, vermelho claro, pela formação de uma solução neutra. Aí nota, né, pessoal, questão de Enem é muita interpretação de texto, né? O que o cara disse aqui no cabeçalho? Que pHs abaixo de 3 é vermelho. Ele está dizendo aqui, ó, que vermelho em solução neutra. Solução neutra seria pH 7, né? Então tá falso isso, tá errado. Verde e azul, ó, verde e azul, pH maior que 5, ó. Verde e azul, devido à presença de substâncias básicas. Verde e azul em presença de solução básica. Pode ser que esteja certo isso. Por quê? Porque pHs maiores do que 5, maior do que 5, pode ser 7, 8, 9, né?
Aí eu tenho pHs básicos, né? Lembrando que pH acima de 7 é um pH básico. Então, verde e azul, ele diz no texto, ó, em aumentos adicionais, o pH apresentam verde e azul. Então, isso aqui pode estar certo, né? Vamos ver as outras alternativas. Letra C, laranja e vermelho, pH menor que 3. Pela liberação de hidroxila. Ué, pH menor que 3 é um pH ácido. pH ácido não libera hidroxila, libera H+, então isso está errado. Vou eliminar. Laranja e vermelho intenso, pela produção de ácidos orgânicos. Laranja e vermelho intenso, pela produção de ácidos orgânicos. Ou seja, eu tenho pH menor do que 3, ou seja, pH ácido, pela liberação de substâncias ácidas. Então, a letra D também pode estar certa. Verde e azul, de novo, pH maior que 5, devido ao aumento de íons hidrogênio no alimento. Na verdade, ele disse, ó, aumento de pH tende para verde e azul. Só aumenta o pH se eu estiver adicionando base. Aqui está dizendo que está adicionando ácido, então você está eliminada. Mas vamos lá, ficamos entre a letra B e a letra D, né? Ele disse aqui, olha, ele disse no texto que para pHs acima de 5, ele tende para verde e azul, né? Acima de 5 pode ser 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, né? Por que eu disse que a letra B poderia estar certa, né? Mas por interpretação não vai estar, né? Por quê? Ele disse verde e azul devido à presença de substâncias básicas. Mas note, pode ser verde e azul em pH 6 também. Pode ser verde e azul em pH 7. Em pH 6 ainda está ácido. Em pH 7 está neutro. Só estaria básico acima de 7. Então, vejam como é a questão do português aqui, ó. Verde e azul devido à presença de substâncias básicas? Não. Eu posso estar verde e azul ainda ácido, que é o caso do pH 6, ou verde e azul em pH neutro, né? Então, assim, está incompleta aí a análise da questão, né, da alternativa. Então, a gente tem que eliminar aqui a alternativa letra B e ficamos só com a letra D. Por quê? Ó, laranja e vermelho intenso, eu tenho certeza, ó, pH menor do que 3. E pH menor do que 3 é devido ao quê? É devido à acidez, ó, devido à produção de ácidos orgânicos. Então, a alternativa certa, a letra D de dado. E aí é uma questão muito de interpretação, né? Muito interpretativa, que envolve muito, né? Por isso que praticar redação, praticar leitura é muito importante. Bom, eu vou pular aqui um pouquinho, porque a gente vai entrar em questões mais matemáticas envolvendo o conceito de pH. E aí eu vou fazer alguns problemas aqui envolvendo esse conceito, né? Mais matemático. Fala, Danilo. Faz alguns anos que minha avó tenta plantar uma hortaliça aqui em casa, algumas dão certo, outras não. Resultado de jeito nenhum. Pode ser que o pH serve para algumas? Sim, com certeza, com certeza. Existem tipos de hortaliças que elas são mais cultiváveis, assim, vamos dizer, em pHs básicos, outras são mais cultiváveis em pH ácido e outras em pH neutro. Por exemplo, se você faz a adição de um adubo orgânico, por exemplo, né, geralmente nas hortas, né, é muito comum adicionar esterco, né, esterco de boi ou esterco de galinha. Dependendo da alimentação desse boi ou dessa galinha, né, dependendo do que esses animais se alimentam, né, o que eu tenho ali é um resíduo, né, as fezes, muito ácido ou muito básico. E se você adiciona isso ao solo, você altera completamente a acidez desse solo. E aí, não adianta, algumas hortaliças não vão funcionar, não vão dar. Você tem que, na verdade, o que tem que fazer é um estudo, né? Por isso que existe agronomia, né? Verificar, tipo, a alface é mais adequada em qual tipo de solo,
couve é mais adequada em qual tipo de solo? Tem muito a ver com a acidez, né? Lógico, tem a ver com outras coisas também, tem a ver com a nutrição do solo, né? Se é um solo pouco orgânico, talvez não é o caso, né? Mas o pH influencia muito, tá, Danilo? Influencia muito. Aí teria que colocar sua avó para estudar química aí, para determinar o pH do solo. Ou mandar para fazer alguma análise, né? Se a gente tivesse um laboratório, a gente tivesse lá no IFES, a gente poderia fazer essa análise aí, tranquilamente. Poderia pegar um pouquinho do solo da horta da sua avó e fazer essa análise, tá? Essa é a parte legal da química, né? A parte aplicada. Aqui, ó, questão 23 diz assim, ó. Totalmente aleatório 23 aqui, mas tudo bem. Um suco de laranja possui pH 4. Qual é a concentração de íons H+? Né? A gente sabe que pH é menos log da concentração de H+. Se o pH é 4, ó, substituindo ficaria pH igual a menos log da concentração de H+. Multiplicando por menos 1 os dois lados, ficaria, ó, passando menos 1 para o outro lado, né? Menos 4 igual a log da concentração de H+. Como aqui a base é 10, para resolver o log, ó, 10 elevado ao resultado é igual a concentração de H+. Então, a concentração de H+, 10 a menos 4. Alternativa, letra C. Né? Como uma questão objetiva, você pode fazer direto, né? pH 4, concentração 10 a menos 4. pH 3, 10 a menos 3. pH 2, 10 a menos 2. E assim por diante. Alguns me perguntaram no WhatsApp, né, sobre a questão do logaritmo, né, a função logarítmica. Por exemplo, quando der concentração de H+, 2,1 vezes 10 a menos 3. Como é que você calcula o log disso, né? Como é que você calcula o pH disso? Ficaria pH igual a menos log de 2,1 vezes 10 a menos 3. Isso aqui é um problema. Por que é um problema? Porque o log aqui, esse log não é um log conhecido. Não é um log que você sabe, né? Porque os logs de base 10 são fáceis de resolver. Aqueles que não são de base 10 são mais difíceis, né? Nesse caso aqui, ó, eu estou dando um exemplo, como é que a gente faria, né? Ficaria assim, ó, pH, como é um log de uma multiplicação, a gente desmembra numa soma. Ficaria menos log de 2,1 mais menos log de 10 a menos 3, né? Desmembrando aqui no log de uma soma, né? O log de 10 a menos 3 é fácil, porque o 10 a menos 3 e aqui o menos 3 passa para frente, ficaria menos com menos mais, 3 log de 10. O log de 10 é 1, isso daria 3, né? Tudo aqui daria 3. O problema é essa primeira parte aqui, ó, que é o log de 2,1. Esse log não é um log conhecido, né? E aí tem duas alternativas. Calculadora, né, científica, não tem jeito. Ou no vestibular, que é o caso que, né, no Enem, que vocês não conseguem, não podem usar a calculadora, eles vão dar o log, eles vão lá, dado, log de 2,1 igual a tantos. Ou dar uma tabela de logaritmos. Por quê? Porque esse log aqui não é um log conhecido, tá bom? Não tem jeito. Não existe não existe uma relação direta para você calcular logaritmos, né, a não ser que seja de base 10. O suco de tomate tem pH 4, o suco de limão tem pH 2. Então, ó, tomate tem pH 4, o suco de limão tem pH 2. Não sei quem toma suco de tomate, mas tudo bem. Ele quer saber quantas vezes aqui, ó, quantas vezes a concentração de H+ no suco de limão é maior do que do suco de tomate. Aqui é a pegadinha que eu disse a vocês, ó. Eu não posso falar assim que o limão tem pH 2 e o tomate pH 4. O limão é mais ácido que o tomate, mas eu não posso dizer que é o dobro. Isso está errado, né? Por quê? Porque como pH é uma escala logarítmica, né? pH 4 significa o quê? Significa que a concentração de H+ é 10 a menos 4. pH 2 significa que a concentração de H+ é 10 a menos 2. Né? 10 a menos 2. Se você faz aqui a divisão, né, do H+, do suco de limão, dividido por H+,
do suco de tomate, né? Como é que vai ficar isso? Ó, do suco de limão, 10 a menos 2. Suco de tomate, 10 a menos 4. Você faz a divisão aqui, ó, 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 4, vai dar 10 elevado a 2, né? E 10 elevado a 2 é 100. Ou seja, o suco de limão não é 2 vezes mais ácido que o suco de tomate. É 100 vezes mais ácido que o suco de tomate. Então, 100 vezes. A resposta é, quantas vezes a concentração de H+, do limão é maior do que o suco de tomate? 100 vezes. 100 vezes. Ok? Dúvidas? Bora lá. Vamos lá, avançando então. Qual é a concentração de H+ e OH- de uma solução aquosa de ácido clorídrico 0,02 mols por litro? Ácido clorídrico, a gente sabe, é um ácido forte, tem um alfa lá de próximo de 100%. Né? O grau de ionização dele é de 100% quase. Né? O que eu quero dizer com isso? Olha, eu quero dizer com isso que se eu coloco HCl em água, o HCl em água, ele ioniza 100% em H+ e Cl-. De modo que eu não tenho, num frasco, né, de solução de ácido clorídrico, eu não tenho mais HCl. O que eu tenho é H+ e Cl-. 100% disso. Né? Lembra da discussão que a gente fez na aula passada. Não faz sentido, né, não faz sentido a gente falar solução de HCl. Faz sentido falar solução de H+ e Cl-. Né? Mas na prática, no dia a dia, a gente fala solução de ácido clorídrico. Né? Ou seja, se eu coloco 0,02 mols por litro disso, isso se converte 100% em 0,02 mols por litro e 0,02 mols por litro de cada um desses íons. Né? A pergunta dele é, qual é a concentração de H+, qual é a concentração de H+ do ácido clorídrico? Está aqui, ó. A concentração de H+ do ácido clorídrico é 0,02. Então, resposta, H+ igual a 0,02. Agora, o problema aqui, ó. Qual é a concentração de OH- de uma solução de ácido clorídrico? Qual é a concentração de OH-? Mas espera aí. Onde que tem OH- aqui nessa equação? Lugar nenhum, né? Da onde que vem esse OH- aí, pessoal? Faz sentido falar de OH- para ácido clorídrico? Responde aí. Vem da água, porque o ácido, ele dissocia esses íons em meio aquoso. Daí o certo seria H3, é H3O, né? Isso. Daí o Na verdade, OH- é da isso. água. Na verdade, aqui, ó, se eu analisar a questão, essa solução foi preparada numa solução aquosa, né? E por ser uma solução aquosa, o que acontece, né? A água também libera H+ e OH-, né? Também libera H+ e OH-. E esse equilíbrio aqui é regido por uma constante, 10 a menos 14 é igual a concentração de H+ vezes a concentração de OH-, né? Então, como é que eu resolvo aqui a quantidade de OH- do meio, né? A quantidade de OH- não é por conta do HCl, é por conta da água. Né? A água libera uma quantidade pequena, mas libera de OH-. Como é que eu faço para resolver isso? Ó, substituindo 10 a menos 14 é igual a concentração de H+, que vale aqui, ó, a gente resolveu 0,02 vezes a concentração de OH-. Então, a concentração de OH- vai ser 10 a menos 14 dividido por 0,02. Então, isso vai dar 1 dividido por 0,02, isso vai dar 50, né? E, ó, 1 dividido por 0 vai dar 50. Vai dar a concentração de OH- igual a 50 vezes 10 a menos 14 mols por litro. Ou 5 vezes 10 a menos 13, né? Se você quiser andar com a vírgula aí. Obviamente, a concentração de hidroxila é muito pequena. 10 a menos 14 comparado com H+, que é 0,02 aqui, né? 0,02 é 2 vezes 10 a menos 1, 2, né? 10 a menos 2 aqui, ó, é um número muito, né? Expoente menor negativo, né?
A concentração de H+ é muito maior do que a concentração de H-, óbvio, né? Mas é óbvio por quê? Porque a gente está falando de um ácido, né? Ácido libera H+. A única hidroxila liberada é liberada pela água, né? Que é muito pequena. Mas tem. Não dá para negar, não dá para falar que não tem o H- numa solução aquosa de ácido, né? Se alguém falar assim, não existe o H- na solução aquosa de ácido, está mentindo, existe, né? Por quê? Porque a água participante aqui da solução é o que libera a hidroxila, tá bom? Agora, vamos lá, vamos começar a aumentar o nível aqui das questões, né? Qual é o pH de uma solução de HCl 0,01 mol por litro que está totalmente ionizada, né? HCl, H+, mais Cl-, essa questão não é tão difícil, né? Mas ele quer saber qual é o pH agora, ele não quer saber mais a concentração de H+, né? Bom, como é um ácido 100% ionizado, a ideia é igual à ideia anterior, né? Se aqui é 0,01, como ele é 100%, eu posso escrever que aqui é 0,01 e aqui é 0,01. Opa, coloquei o 0 a mais. Então, a concentração de H+ está aqui, ó, 0,01. Né? 0,01 é a mesma coisa que 10 a menos 2, né? Mol por litro. Né? Se eu quero calcular o pH, pH é menos log da concentração de H+. O pH, então, vai ser igual a menos log de 10 a menos 2. Menos 2 passa para frente, fica 2 log de 10, então o pH vai ser igual a 2. O que eu quero enfatizar com esse exercício, né? Quando eu trato de um ácido forte, quando eu falo de um ácido forte, que é o caso do ácido clorídrico, a concentração de H+ aqui, ó, ela é originada exclusivamente do ácido, totalmente do ácido. Por quê? Porque ele é 100% ionizado. Isso não vai acontecer com ácidos fracos. Isso vai ser diferente para ácidos fracos. E esse exemplo aqui, ó, para vocês, coloquei como paralelo aqui para vocês diferenciarem, ó. A questão é idêntica, assim, em termos de dados, ó. Qual é o pH de uma solução de HCl 0,01? Agora, qual é o pH de uma solução de ácido acético 0,01? Eu não posso calcular, não vou poder calcular da mesma forma que eu calculei aqui, ó. Vou ter que calcular diferente. Como assim diferente? Porque aqui eu estou tratando de um ácido forte. O alfa é de 100% aqui, ó. Aqui eu estou tratando de um ácido fraco. E como é que eu vejo isso? Ele deu Ka, ó. Ele deu a constante do ácido. A gente vai ter que trabalhar, usar isso em algum momento, né? Então é só para vocês terem noção aí, diferença, né? De como calcular pHs de ácidos fracos e como calcular pHs de ácidos fortes. Qual é a forma, né? Para ácidos fortes, desculpa, é muito mais rápido, é muito mais direto. Para ácidos fracos não é tão direto assim. A gente vai ter que usar os conceitos que a gente usou até agora de equilíbrio químico, né? O ácido acético aqui, escrevendo, pessoal, ficaria assim, ó, CH3COOH. Né? Essa é a fórmula do ácido acético. É um ácido que libera um único H+, né? Então a gente vai escrever aqui a reação de ionização. CH3 menos mais H+, tá? Isso, obviamente, em água, né? Então esse ácido é um ácido fraco, monoprótico, mono, porque libera só um H+, e a gente precisa calcular aqui a concentração de hidroxila para substituir lá na fórmula do pH, né? Para substituir na fórmula do pH. Eu preciso calcular essa concentração, que obrigatoriamente não será 0,01. A gente vai ter que calcular usando aquela tabelinha início, reagiu, formou e equilíbrio. Tá? Início, quanto que é? Ó, início foi o quanto que ele preparou a solução. 0,01 mols por litro. Aqui 0, aqui 0. Quanto que reagiu, quanto que formou? 1 para 1 para 1. X, X, X. Quanto que restou no equilíbrio? 0,01 menos X, 0 mais X, 0 mais X. Então, percebam que se eu descobrir quanto vale o X, ó,
quanto vale o X, eu estou descobrindo quanto vale a concentração de H+. E aí sim, descobrindo a concentração de H+, eu posso substituir aqui na equação do pH. Entenderam a diferença? Olha, o paralelo entre essa questão que envolvia ácido forte, que eu já fiz direto, e essa que eu tive que montar essa tabelinha do equilíbrio, né? Montando a tabelinha do equilíbrio, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir na expressão da constante, né? Constante Ka vai ser igual a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, ou do reagente, nesse caso. E quem são as concentrações de produto e reagente? Estão aqui, ó. X, qual é o Ka? Ele deu, vou substituir, né? Substituindo ficaria como? 1,8 vezes 10 a menos 5, que é o Ka, igual a concentração do acetato, que é X, o H+, que é X, então ficaria X vezes X, dividido por 0,01 menos X. Beleza? Temos aqui uma equação matemática, de agora em diante não tem química mais, só matemática. Resolver esse X aí, uma equação de segundo grau, né? A gente viu em aulas anteriores que a gente pode simplificar essa expressão. Por quê? Como o X aqui, ó, na verdade, o K é pequeno, né? Esse X aqui, essa quantidade que vai reagir, que vai diminuir de 0,01 é pequena, né? Então eu posso escrever assim, ó, X é pequeno, pois o Ka é pequeno, ou seja, é menor, muito menor do que 1, né? Isso para simplificar essa equação, né? Se X é pequeno, 0,01 menos X é aproximadamente 0,01. Então, substituindo, ficaria 1,8 vezes 10 a menos 5 é igual a X ao quadrado, dividido por 0,01. Continuamos uma equação de segundo grau, mas sem resolver, né, as raízes lá por Bhaskara, né? Eu vou resolver aqui raiz quadrada, muito mais rápido, né? Então ficaria 0,01, que é a mesma coisa que 10 a menos 2. 10 a menos 2 vezes 10 a menos 5 vai dar 10 a menos 7. Vai dar que x é igual a raiz quadrada de 1,8 vezes 10 a menos 7. Né? Aí eu tenho que tirar a raiz disso, né? É a mesma coisa que 18, andando com a casa aqui, né? 18 vezes 10 a menos 8, para facilitar aqui a nossa raiz, né? Então, x vai ser igual a raiz de 10 a menos 8, é só você dividir por 2. Vai dar 10 a menos 4, né? Lembrando que aqui, 2, né? Você divide o expoente por 2. Raiz de 18 não tem jeito, né? A gente tem que fazer aqui na calculadora. 18 raiz é 4,24. Então, 4,24 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Descobrimos o X. Quem é o X? X é a concentração de H+. Opa, isso é a concentração de H+. Agora eu posso calcular o pH, né? Como é que eu calculo o pH? Eu faço o menos log disso, né? Alguém tem uma pergunta aí? Só vou abrir mais um slide aqui para a gente calcular isso. Ó, saiu a enquete agora que o Enem vai ser em maio. O Enem desse ano na verdade, o Enem desse ano vai acontecer o ano que vem, né? Deveria ser em outubro, novembro, vai acontecer em maio do ano que vem. Acabou de sair aqui, acabei de ver a notícia aqui. Então, continuando. Concentração de H+, então. Opa. Concentração de H+, que é o X, vale, a gente acabou de calcular, 4,24 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Olha só que diferença, pessoal. Quando a gente falou do HCl, a concentração de H+, é 0,01. Para a mesma concentração do ácido acético, a concentração é 4,24 vezes 10 a menos 4. Não é 0,01. Por quê? Porque ele é um ácido fraco, né? Não é um ácido forte. Libera muito menos H+ do que o HCl, né?
Aplicando o pH, ó, pH vai ser menos log desse valor, 4,24 vezes 10 a menos 4. pH, então, vai ser igual, aí não tem jeito, como eu falei com vocês, é um pH aqui, é um número, né, um log de um número que a gente não sabe, a gente tem que usar a calculadora científica, tá? Ficaria menos log de 4,24 mais menos log de 10 a menos 4. Esse log aqui a gente sabe quanto que vale, né? Esse log aqui vai dar 4. Mas esse log aqui a gente tem que fazer na calculadora, né? Não sei, eu não tenho calculadora científica aqui, que se alguém tiver aí, puder calcular o log de 4,24, puder falar pra gente. O log dá 0,63. Então ficaria menos 0,63 aqui, né? Tem um menos aqui na frente. Então o pH vai ser 4 menos 0,63, que vai dar 3,37, né? 3,37. É o pH da solução de ácido clorídrico. Note de novo a diferença aqui, ó. O pH do ácido clorídrico deu 2. O pH do ácido acético, na mesma concentração, deu 3,37. Né? Ou seja, nós provamos matematicamente que o ácido clorídrico é mais forte do que o ácido acético. Né? Por quê? Porque tem pH menor. Né? O pH está mais próximo, mais preto. Mais preto é boa, mais próximo de 0. Lelê, você quer perguntar alguma coisa? Está com o microfone aberto aí? Ah, não, desculpa, esqueci de desligar. Aquela hora que eu fui te falar o resultado. Aham, beleza. Beleza, alguma dúvida aqui na resolução desse tipo de problema? É um problema clássico, né? A única diferença aqui dos problemas que a gente fez antes é que eu coloquei aqui um ingrediente a mais, que é o cálculo de pH, né? Porque a gente já fez problemas desse tipo. Só que nos problemas anteriores, o que a gente pedia não era o pH, era sim as concentrações só, né? Agora eu estou pedindo o pH dessa solução, tá? pH da solução. No laboratório a gente usa muito isso para prever, né? Fazer a previsão de pHs de soluções. Vamos lá. Aumentando o nível, então. Nível IME, para a galera que gosta aí. A questão do IME diz assim, ó. Calcule a concentração de uma solução aquosa de ácido acético, cujo pH é 3, sabendo que a constante de dissociação do ácido é 1,75 vezes 10 a menos 5. Então, o que ele está fazendo aqui? O contrário do problema que a gente acabou de resolver. Ao invés dele pedir o pH, ele está dando o pH, está dando o Ka, que está aqui embaixo, e ele está pedindo o inverso, ele está pedindo qual é a concentração inicial do ácido. Ele está querendo saber, aqui, ó, qual é a concentração inicial. Aqui a gente sabia que era 0,01. Na questão do IME aqui, ele quer saber qual é essa concentração. Do mesmo ácido, que é o ácido acético. Né? Então vamos escrever aqui, ó. CH3COH libera o ânion mais H+. Né? Aí vamos escrever início, reagiu, formou, equilíbrio. Vamos lá. Concentração inicial desse cara, do ácido acético. O problema não dá, obviamente o problema está pedindo. Ó, está pedindo. Calcule a concentração. Então eu vou chamar essa concentração, que eu não conheço, eu vou chamar de Y. Vou chamar de Y. Eu não sei quanto que vale essa concentração inicial. No início isso é 0, isso aqui é 0. Aí vai reagir e vai formar X, X, X. No equilíbrio vai ter o quê? Y menos X, ou seja, quanto que eu tinha no início menos quanto reagiu. Aqui X, aqui X. Aí vocês vão perguntar assim, professor, mas você vai ficar com duas incógnitas aí, vai ter Y e X, como é que você vai resolver? Como é que você vai sair desse problema?
gente não pode esquecer que o problema dá um dado adicional. Qual é o dado adicional? Ele disse que o pH resultante dessa tal concentração que a gente quer descobrir, o pH resultante deu 3. Né? E se o pH é 3, significa dizer que a concentração de H+, resultante é 10 a menos 3 mol por litro. Né? E quem que é essa concentração resultante? Né? É a concentração resultante de H+, que eu tenho no equilíbrio. Depois de preparada a solução e equilibrado, eu vou chegar a essa concentração. E isso no meu problema, se você transportar isso para o problema, olha, quem é X no problema? Quem é a concentração de H+ no problema? É o X aqui, ó. É quanto de H+ que eu tenho no equilíbrio. Vale X. Então, o X aqui eu vou apagar, ó. Eu vou apagar o X e vou escrever o quê? 10 a menos 3. E, obviamente, aqui o X é 10 a menos 3. E aqui o X é 10 a menos 3. Opa. 10 a menos 3. Todo mundo entendeu aí o que eu fiz? Agora, eu tenho uma única incógnita, né? Que é o Y. Quem é Y? É a concentração inicial. Que ele quer saber, né? E como é que a gente vai descobrir Y? Jogando na constante que ele deu, ó. K é igual a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. O Ka ele deu 1,75 vezes 10 a menos 5. Concentração dos produtos. Opa. 10 a menos 3, 10 a menos 3. Então, ficaria 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3. Dividido pela concentração dos reagentes. Y menos 10 a menos 3. Vou ter uma equação aqui, ó, cuja o único parâmetro que eu preciso descobrir é Y, que é a concentração inicial. Né? Lembrando que aqui em cima 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6 vai dar... 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3 vai dar 10 a menos 6, né? E aí é só resolver matemática aí e descobrir qual é o valor de Y. Né? O Y vai ser o quê? A concentração inicial do ácido acético. Vou deixar aí em aberto para vocês resolverem. Na verdade, é só matemática agora, né? Fazer aí, cruzar aqui, né? O Y e tal, multiplicar cruzado, tal, e resolver aí a matemática. Dividir, né? Bem tranquilinho. A questão do IME, né? A questão do IME. Considerada difícil, né? Mas, na verdade, não é tão difícil assim. Perguntas? Continuando, então. Eu vou variar aqui os tipos de problemas. Tá? A gente está quase terminando a aula, tá? Um jogador de futsal tomou 2 copos de água após o primeiro tempo do jogo. Ó, o jogador de futsal tomou 2 copos de água após o primeiro tempo de jogo. Em decorrência disso, 50 ml do seu suco gástrico com pH 1, ou seja, no inicialmente, o pH dele, do suco gástrico dele, era 1 e ele tinha um estômago com 50 ml de líquido. Né? Diluíram-se nos 450 ml de água ingerida. Então, ele adicionou 450 ml de água. Né? Adicionou 450 ml. Ele bebeu 450 ml de água, né? Nos copos de água que ele ingeriu. Ele quer saber qual é o pH, né? Qual vai ser o pH depois que ele ingeriu essa quantidade de água aqui. Né? Uma coisa é certa, né? Se o pH inicial é 1, e ao ingerir água, né, o pH dele tende a aumentar, porque ele está diluindo. Né? O pH dele tende a aumentar para cima de 1, não abaixo de 1. Né? Não vai diminuir. Mas todas as alternativas aqui, né? Todas as alternativas estão aumentando o pH. Né? Não dá para eliminar nada em princípio. Lógico que ir para um pH 6, 7 é um pouco exagerado, né? É um pouco exagerado, aumentar tanto assim o pH. Mas não dá para eliminar, não dá para eliminar. Então a gente precisa saber para onde que vai esse pH do estômago dele. Né? De 1 vai para quanto?
Eu sei que o pH inicial, então, é 1, o que significa dizer que a concentração de H+, inicial, né, no início, é 10 a menos 1 mol por litro. E aí ele vai tomar água, de modo que o estômago dele vai aumentar o volume, né? Sendo que ele tinha 50 ml de água no estômago, e ele tomou 450 ml de água. Ou seja, o volume do estômago dele vai passar para 500 ml. 500 ml. O que ele está fazendo aqui, na verdade, é uma diluição, né? Ele está diluindo o H+, que está contido no estômago, né? E como é que a gente calcula a diluição? Usando aquela formulinha, M1V1 igual a M2V2, né? M1 é a concentração antes, M2 é a concentração depois. Volume antes, volume depois. Qual é a concentração antes de ácido? 10 a menos 1. Qual é o volume antes do estômago? 50 ml. Qual é a concentração depois? Quero te saber, né? Qual é o volume depois? Passou para 500. Então, corta, né? Na verdade, eu posso cortar tudo aqui, né? Porque 500 simplificando para 50, né? Simplificando aqui, ó, vai sobrar 10 desse lado, né? Sobrando 10 desse lado, vai ficar que M2 é 10 a menos 1 dividido por 10. Isso vai dar 10 a menos 2. Então, notem, o H+ do estômago dele passou de 10 a menos 1 para 10 a menos 2, ó, né? Mols por litro. O estômago dele está mais diluído em termos de concentração de H+. E qual vai ser o pH? O pH vai ser menos log de 10 a menos 2, que vai ser quantos? 2, né? Então, o pH final passa de 1 para 2, né? Alternativa, letra A. Como eu disse, era meio exagerado aqui o pH subir tanto assim, só tomando 450 ml de água, né? Só diluindo. Então, sempre tem que desconfiar das questões assim, porque as alternativas, ou algumas, podem ser meio absurdas. Né? Ok? É a última questão que eu vou fazer aqui agora. A última questão, essa que eu vou fazer, para a gente terminar a nossa aula. Diz assim, ó. Misturando-se volumes iguais de uma solução de ácido sulfúrico com pH 1, hidróxido de lítio com pH 3. Obtém-se uma solução que apresenta pH aproximadamente. Então, ele está misturando um ácido, que é o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, cujo pH é 1. Ele está misturando com hidróxido de lítio, fórmula LiOH, hidróxido de lítio, com pH 13. E ele está colocando volumes iguais. Vamos supor aí, sei lá, 1 litro. 1 litro desse cara e 1 litro desse cara. Ele quer saber qual vai ser o pH resultante. Qual vai ser o pH resultante quando eu misturar um ácido que tem pH 1 com uma base que tem pH 13, né, de mesmos volumes. Aqui é uma situação no qual ele não está diluindo simplesmente, né, ele está reagindo com ácido com uma base. Né? A gente sabe que a reação de um ácido com a base forma sal e água. Né? Então, ó, ácido sulfúrico mais hidróxido de lítio, LiOH, forma o quê? Forma sal, forma um sal, que é o LiSO4, L2SO4, mais água. Reação de neutralização, né? Ele está colocando um reagir com o outro, ele está querendo saber se vai ter excesso no final da mistura, se vai ter sobra de ácido, se vai ter ou sobra de base, ou se não vai ter sobra de ninguém, né? Aí o pH vai ser neutro, né? Se não tiver sobra de ninguém. Ok? Balanceando isso, ficaria 2 aqui, ó, e 2 da água, tá? Vamos lá. Qual o pH do ácido? O pH do ácido é 1. E o pH da base é 13.
e ele está adicionando volumes iguais, né? Das duas soluções, né? Volumes iguais. pH igual a 1 significa concentração de H+, 10 a menos 1 mols por litro, né? pH igual a 13 é a mesma coisa que pOH igual a 1. Mas, professor, por que você converteu aí para pOH se ele deu pH, né? Porque ele está falando aqui de uma base, né? Base, teoricamente, não libera H+, libera hidroxila. Então, é importante a gente saber qual é a concentração de hidroxila. Então, a concentração de hidroxila vai ser quantos? 10 a menos 1. 10 a menos 1. Então, veja que interessante, né? Veja que interessante. Ele está adicionando um ácido na concentração 10 a menos 1. E está adicionando uma base na concentração 10 a menos 1. Quando eu adiciono os dois, o que vai acontecer? Vai acontecer a neutralização total. Por quê? Total. Por quê? Porque a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, né? De modo que, quando os dois entrarem em contato, H+ e OH- do ácido e da base entrarem em contato, eles vão reagir completamente, né? O H+ vai reagir completamente com o OH-, né? 10 a menos 1, 10 a menos 1, de modo a formar água, né? Ou seja, não vai sobrar ninguém, não vai sobrar H+ nem OH-. Se não vai sobrar nem H+ nem OH-, qual é o resultado disso? pH igual a 7. A solução é uma solução neutra, depois que eu fizer a adição desse ácido nessa base, né? Não tem sobra nem de H+, nem de OH-, porque nesse caso específico, no caso do problema, né, especificamente do problema, a quantidade de H+ é igual à quantidade de OH-. Tudo bem? Então, alternativa aqui, letra... Fabélia, eu tenho uma pergunta. Pergunta. Se fosse assim, tipo, quando eles forem meio que correspondentes, por exemplo, o pH de um for 1 e o pH de outro 13, ou 2 e 12, sei lá, alguma coisa assim, você já pode fazer meio que, tipo, somar os dois e dividir, porque vai ser a mesma quantidade? Nesse caso, sim, porque é uma mera coincidência, entendeu? Você está dizendo ó, que um tem pH 2 e, consequentemente, a base vai ter pH 12, né? Nesse caso específico, é uma coincidência, porque a soma dos dois dá 14, né? Se você soma os dois e divide por 2, dá 7 o pH, então tá certo. Então, mas tô falando nesses casos mesmo, tipo, Só. quando eles têm a mesma quantidade de OH menos e de H+, tipo aí, que teve pH 1 e 13 e tudo mais, aí pode, né? Só nesse caso. E especificamente aqui, ó, que ele colocou, ó, volumes iguais. Ó, volumes iguais. Se ele coloca 1 litro de um cara e 2 litros do outro, você não pode afirmar, você não pode fazer essa média aqui, tá? Mas eu fiz toda essa discussão aqui, ó, para vocês poderem aplicar em qualquer outra situação, tá bom? Em qualquer outra situação. Mas nesse caso específico, como o volume é igual e como a soma dos pHs dá 14, você pode fazer uma média. Eu já poderia ter feito direto aqui igual a 7, tá? Show de bola! Eu acho que eu esgotei bem essa questão de cálculos de pH, tá? Cálculo de pH de ácido forte, ácido fraco, situações onde eu tenho diluição, né, do pH, situações onde a gente tem a comparação, né? Aqui no caso, suco de tomate, suco de limão, né? Comparar a acidez de um com o outro. Eu acho que deu para esgotar bastante esse tema, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre continuar em equilíbrio ácido-base, mas falar de outras características, né, do conceito de equilíbrio ácido-base, que seria titulação e hidrólise, tá? E solução tampão, que aí a gente encerra o equilíbrio ácido-base, praticamente encerra equilíbrios químicos, né? A minha ideia é, ao encerrar equilíbrio químico, a gente fazer uma discussão aí, né? Eu vou fazer uma enquete entre vocês, porque a gente tem alguns assuntos pela frente, né?
quais seriam os assuntos pela frente assim que a gente encerrar equilíbrios, né? Seria eletroquímica, que é cálculo, né, de pilhas, baterias, que é um assunto legal, bastante aplicado. Tem radioatividade, que é emissões, né, de partícula alfa, beta, gama, né? Datação de fósseis, carbono 14, né? Bomba atômica, Chernobyl, aquele tema todo, né? Vocês já conhecem da história aí, Segunda Guerra Mundial e tudo mais. E aí a gente encerraria esses 2 tópicos para falar de química orgânica, né? Uma ideia que eu estou tendo é fazer uma inversão, né? Colocar a química orgânica antes para dar mais ênfase à química orgânica e deixar esses temas para depois, tá? Mas aí depois eu faço uma enquete com vocês aí para ver o que vocês acham, tá bom? Porque geralmente eu deixo a química orgânica para o final, e aí, ao deixar a química orgânica para o final, que é um assunto que, né, o Enem cobra muito, eu acabo não dando tempo, né, de abordar alguns tópicos, né, de maior relevância, sim. Acaba, por conta do tempo mesmo, sobrando pouco espaço para falar de química orgânica. Mas eu acho legal a gente, por isso que a ideia é de fazer uma inversão. Mas a gente vamos deixar isso para depois, tá bom? Vamos deixar isso mais para frente. Apesar de eu achar que eletroquímica também é muito legal e radioatividade é um assunto que sempre também está aí nas avaliações. Então, são 3 assuntos que eu considero bem relevantes. Assim, não vai dar para... Se a gente ignora um, a gente vai estar... e privilegiando o outro, a gente vai estar meio que tapando o sol com a peneira, né? Mas é uma questão de escolha aqui, porque o assunto de química é muito extenso, né? Desde o primeiro ano até o terceiro, né? E vocês têm uma carga horária menor do que os alunos que estudam no ensino médio regular, né? No ensino médio tradicional aí, né? Tem uma carga horária de química menor. E além do mais, eu peguei a turma de vocês lá quando eu peguei com atraso, né? Um pouco de atraso. Então, eu tive que vir aí fazendo ajustes de horário e tal até chegar no tema de hoje. Mas mesmo assim, o resultado está aí, né? Enem, 2º lugar do Brasil nas instituições federais, né? Isso é bem legal, bem legal. Mostra que vocês são fuedas. Primeiro de Cachoeiro. Não, primeiro de Cachoeiro do estado ficou em qual posição? Sétimo do estado nas escolas, né? Primeiro de Cachoeiro eu sabia, pô. Vocês estão comparar aí com essas escolinhas aí de Cachoeiro, pô, sacanagem, né? Aí não, né? Aí também é vacalhação, né? Guimarães? O que é isso? Essa semana